Bom dia a todos. Vamos continuar, então, com as nossas videoaulas. Eita! Com as nossas videoaulas, hoje, iniciando aí uma consequência da dissolução de um certo soluto a um determinado solvente. A matéria se chama Propriedades Coligativas, primeira parte, aula 8, página 75, da apostila 2. Ok? Acompanhe aí pela sua apostila. É a nossa última aula dessa apostila 2. Próxima aula a gente já está na 3. Ok? Eu disse para vocês que nós vamos tratar da modificação das propriedades de um determinado solvente quando a esse solvente nós adicionamos um soluto não volátil. Lembrando que uma substância que é volátil passa para a fase gasosa com facilidade. Por que que isso acontece? Porque seu ponto de ebulição é muito baixo. Então, substâncias, dependendo do seu ponto de ebulição, podem ser classificadas em voláteis, aquelas que passam com facilidade para o estado gasoso, e as substâncias fixas, que têm dificuldade em passar para o estado gasoso. Baixo ponto de ebulição, volátil. Passa para o estado gasoso com facilidade. Quando eu tenho um ponto de ebulição mais elevado, nós chamamos essa substância de fixa, e ela, então, passa para o estado gasoso com dificuldade. Ok? O que vai acontecer, então, com as propriedades físicas de um determinado solvente, quando a ele nós adicionamos um soluto não volátil? Você, então, estará dissolvendo uma determinada substância em outra. E essa dissolução vai promover uma modificação em diversas propriedades físicas do solvente. Ok? Antes da gente entrar especificamente nas propriedades coligativas, quer dizer, nas propriedades que serão modificadas do solvente, nós precisamos introduzir um conceito que é de extrema importância para a gente poder entender o restante. Tá? E o conceito é esse que já está aqui na lousa, que é o conceito de pressão de vapor. Não é pressão do vapor, é pressão de vapor. Ok? Beleza? O símbolo que a gente vai usar para isso é PV. Tá legal? Pressão de vapor. Vocês já devem ter ouvido falar que se você tem água, por exemplo, a uma pressão externa extremamente baixa, a água tende a evaporar.
passar para o estado gasoso. Tá? A água evapora em qualquer pressão, em qualquer temperatura. Mas quanto mais baixa a pressão externa for, com mais facilidade ela vai fazer isso. Né? Isso aí, por exemplo, é uma condição determinante para você ter água líquida numa viagem espacial. Lembra que a pressão externa, numa viagem espacial, em distâncias muito grandes do planeta Terra, o astronauta ou cosmonauta, ele precisa beber água. Mas como isso pode ser feito se, por exemplo, numa viagem à Lua, o astronauta vai querer beber água num copo? Primeiro, por causa da ausência de atmosfera, a pressão, portanto, é próxima de zero. A pressão ambiente é próxima de zero. O que vai acontecer? A água do copo vai passar para o estado gasoso. Na temperatura normal da nave. Se o cara for tentar dar um gole, né, com a boca aberta, a água estará como que fervendo. Né? Lembra que a temperatura é baixa, então não vai queimar, mas ele não vai conseguir engolir a água. Né? É por isso que a água, numa nave espacial, ela precisa estar sob pressão. E deve permanecer sob pressão para que o astronauta possa bebê-la. Tá? Então tem um canudinho lá, né, que você aciona o canudinho pela própria boca, né, uma válvula, em que você aperta com os lábios e a água que estiver no copo fechado, sob pressão, vai para a sua boca. E ele tem que beber a água com a boca fechada. Tá? Porque senão ele não consegue. Agora, por que essa coisa acontece? Como é que isso funciona? Vamos lá. Eu fiz aqui um recipiente que tem uma tampa móvel. A gente chama isso de êmbolo. Tá? Coloquei uma determinada quantidade de água líquida lá dentro e empurrei a tampa até que a tampa encoste na superfície da água. Mantenho essa água a 20 graus. Além da tampa, o nosso recipiente também tem um medidor de pressão interna. Medidores de pressão interna são chamados de manômetros. Para medir pressão externa, a gente tem barômetros. Medir a pressão atmosférica, por exemplo, é um barômetro que faz isso. Para medir pressões internas, é um manômetro. Se vocês já viram esses cilindros de oxigênio de hospital, tá? Ou mesmo cilindros de gases usados para maçarico, ele sempre tem um reloginho do lado. Esse reloginho é um manômetro. O que o manômetro faz? Mede pressões internas. Okay? Pressões de um gás contidos dentro de um recipiente fechado. Beleza? Então, voltando ao nosso esquema, eu tenho a água a 20 graus com a tampa móvel encostada
na superfície do líquido. Essa situação me cria uma pressão indicada no manômetro que é igual a zero. Por que é igual a zero, professor? Porque não tem fase gasosa aqui. Eu só tenho líquido. Como o manômetro mede a pressão dada pela fase gasosa, e eu não tenho gás nenhum aqui, nenhum vapor, então eu tenho um manômetro. Tem gente falando bom dia, hein? Bom dia. Vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou segurar a tampa e vou erguer essa tampa, criando um espaço vazio entre a superfície da água e a tampa móvel. Tá? Vou subir a tampa. Imediatamente, é ato contínuo. Eu levanto a tampa, o ponteirinho do manômetro sai do zero. O que está acontecendo, então, se eu pudesse enxergar lá o íntimo da matéria? Ao subir a tampa, eu aliviei, né, o peso da tampa, criei um espaço vazio, e aí, moléculas que estão no estado líquido, na superfície da água, têm força suficiente para escapar para o estado gasoso. Tá? Quer dizer, eu tenho, então, água no estado líquido passando para o estado gasoso. Líquido para gasoso se chama vaporização. Então, superfícies ou moléculas da água na superfície vaporizam. Ok? E se existe a fase gasosa, a fase vapor, o manômetro sai do zero e começa a subir. E ele sobe, a princípio, bem rápido. Porque a vaporização ocorre de maneira relativamente rápida. Ele vai subir mais ou menos até meu manômetro, está medindo pressões em milímetro de Hg, tá? Milímetro de mercúrio. E ele vai subir bem rápido, até mais ou menos uns 15 milímetros de Hg para essa temperatura. Mas ele não para de subir. Ele sobe rápido até 15. E aí passa a subir mais devagar. Por quê? Porque aí eu já tenho moléculas no estado de vapor. E no seu movimento, o movimento de uma molécula no estado gasoso, ela pode se chocar contra o líquido. E ao fazer isso, ela é reincorporada ao líquido. De vapor, eu passo para líquido, quer dizer, eu tenho uma condensação. Certo? Então, moléculas já começam a se condensar e passar de vapor para líquido. Porém, a vaporização continua. Mas vai chegar um certo momento que aquele espaço vazio que a gente criou ao subir a tampa, nós teremos esse espaço vazio completamente saturado por vapor d'água. Quando houver esse ponto de saturação do espaço vazio com vapor d'água, a pressão estará, isso aqui é dado experimental, ninguém precisa ficar sabendo disso não, tá? A 17,5 milímetros de Hg. Então, subiu a tampa, ele sobe rápido até mais ou menos uns 15, e continua subindo mais lentamente até chegar a 17,5. Só que quando ele chegar a 17,5, vai estacionar nesse valor. E daí ele não mexe mais. Eu posso até brincar com o êmbolo, com a tampa móvel. Se eu descer um pouquinho a tampa móvel, o ponteiro sobe
acima de 17,5, mas logo, logo ele volta aos 17,5 de novo. Se eu subir mais rápido um pouco, cai a pressão para menos de 17,5. Mas logo na sequência ela vai subindo até chegar a 17,5. 17,5 milímetros de Hg é a pressão de vapor da água pura a 20 graus Celsius. Então, o que é a pressão de vapor? Qual seria o conceito de pressão de vapor? A pressão de vapor é a pressão exercida pela fase gasosa de uma determinada substância, quando em equilíbrio dinâmico com a sua fase líquida. Vou repetir. Pressão de vapor é a pressão exercida pela fase gasosa de uma substância, quando em equilíbrio dinâmico com a sua fase líquida. Quer dizer, a pessoa só pode ser eliminada quando houver equilíbrio entre as duas fases. Como eu estou tratando da água, eu vou colocar água líquida em equilíbrio dinâmico, quer dizer, vai e volta, com a água, vapor. Quando esse equilíbrio está estabelecido, a pressão de vapor é 17,5 milímetros de Hg a 20 graus. Por que esse equilíbrio passa a existir a partir de um determinado momento? Porque a velocidade com que moléculas vaporizam-se, outras moléculas estão no estado de vapor, se condensam, voltam para a fase líquida. Né? Para cada molécula que se condensa, uma molécula vaporiza. E isso se torna um equilíbrio dinâmico. Então, chega um momento em que a quantidade de água líquida e a quantidade de água vapor não se modificam mais. É aí que eu tenho esse equilíbrio. E é a partir do estabelecimento desse equilíbrio que eu posso definir a pressão de vapor naquela temperatura. Vocês entenderam, meus amores? O que é a pressão de vapor? Quer que repete o conceito? Ou vocês conseguiram captar? Pode falar aí, abre seu microfone se tiver dúvida. Eu Pode acho que tá perguntar, ou tranquilo. pelo chat. De boa, Gão. Beleza? Tá de boa? Tem 34 mensagens aqui. Eu acho que é só de bom dia, né? Só bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos voltar. Beleza, então? Com a pressão de vapor. Agora, o que aconteceria se eu tivesse a mesma experiência a uma temperatura diferente de 20? Vamos colocar aí uma temperatura de 40 graus. A 40 graus, moçada, ia acontecer exatamente a mesma coisa. Só que como eu estou com uma temperatura maior, e numa temperatura maior, eu tenho uma maior agitação das moléculas, afinal, temperatura é o grau de agitação das moléculas, o meu manômetro subiria até aproximadamente
55 milímetros de Hg. Então, vejam que a pressão de vapor ela está intimamente ligada à temperatura da substância. E quanto mais alta for a temperatura, maior será a pressão de vapor. E isso não é só para a água, não. É para qualquer substância que sirva como solvente. Tá? Aumentou a temperatura, aumenta a pressão de vapor. Essa é a primeira condicionante da pressão de vapor. Tá? O restante é tudo igual. O que eu terei numa temperatura maior, uma maior quantidade de do estado gasoso. Ok? Gasoso, vapor, é tudo a mesma coisa, viu? Tá? Então, a primeira coisa é a gente estabelecer, através de um gráfico, o comportamento da pressão de vapor e a temperatura dessa substância. Tá? Eu vou colocar aqui um gráfico onde eu tenho no eixo vertical a pressão de vapor, PV, em milímetro de Hg. Geralmente, milímetro de Hg é a unidade que se usa para a pressão de vapor, tá? No eixo horizontal, eu vou colocar a temperatura em graus Celsius. Então, vamos lá. A 20 graus, a gente viu que a pressão do vapor é de 17,5. Vamos colocar aqui. Vou colocar um pouco mais para baixo, porque senão vai ficar 17,5. É a pressão de vapor a 20 graus. E eu tenho, então, o primeiro ponto do meu gráfico. Ó. Eu forneci para vocês que a 40 graus, eu vou colocar aqui 40, não obedecendo muito a escala. Eu disse para vocês que a pressão de vapor vai a 55, um pouco mais de 55 milímetros de Hg. Então, vai subir para 55, na verdade, 55,3 milímetros de Hg. E eu tenho, então, o segundo ponto do meu gráfico. Tá lá. Certo? Segundo ponto. Se eu fizesse isso para todas as temperaturas, né, entre 0 e 100 graus, excluindo 0 e excluindo 100, né, eu teria uma curva das pressões de vapor, seria essa aqui. Com esses valores, são as curvas de pressão de vapor da água pura. Eu teria, para outras substâncias, curvas para essa, apenas modificando as pressões para outras substâncias. Tá? Então, eu tenho, sempre terei uma curva de pressão de vapor, que é uma curva ascendente. Né? Aumenta a temperatura, aumenta a pressão de vapor. Uma coisinha que a gente precisa falar. A quantidade de água dentro do recipiente, seu volume ou sua massa,
não irão modificar a pressão do vapor, desde que você não modifique a temperatura. Quer dizer, a pressão de vapor independe da quantidade de água dentro do recipiente. Se eu tivesse uma única gota aqui, a pressão de vapor seria a mesma. Tá? Não interessa se você tem 1 litro, 2 litros, 100 litros. Em recipiente fechado, a pressão de vapor na temperatura de 20 graus para a água seria de 17,5. Certo? Então, a pressão de vapor independe da quantidade de solvente. Beleza? Agora, nós vimos que a pressão de vapor depende da temperatura. E depende mais de quê? Vamos lá. Se você colocar dois pratinhos, um com água e outro com álcool, a gente sabe que os dois vão evaporar. Mas quem é que evapora mais rápido? Água ou álcool? Isso é senso comum, você deve saber também, tão bem quanto eu, que o álcool vai evaporar primeiro. Então, eu digo que o álcool é mais volátil do que a água. Meus amores, e com relação à pressão de vapor entre essas duas substâncias? Como o álcool é mais volátil do que a água, sua pressão de vapor será maior se eu comparar com a pressão de vapor da água, os dois na mesma temperatura. Deixa eu ver se eu tenho aqui o valor do álcool. Tenho. A 20 graus, 17,5 a pressão de vapor da água. Nos mesmos 20 graus, eu tenho para o álcool 43,9, 44 milímetros de Hg. Então, dá uma espiada. A pressão de vapor da água e do etanol, que é o álcool comum, tá? A 20 graus, nós vimos 17,5 milímetros de Hg e praticamente 44 milímetros de Hg para o etanol. Olha lá o que eu falei, o etanol é mais volátil. Sua pressão de vapor, então, será maior do que a pressão de vapor da água, que é menos volátil, tá? Desde que os dois estejam na mesma temperatura. E se eu fizer isso para outros solventes, vai existir essa diferença. Tá? Agora, por que existe essa diferença? Como é que essa diferença se estabelece? Meus amores, o negócio é o seguinte, a gente sabe que para uma molécula que está no estado líquido passar para o estado gasoso, ela vai ter que vencer
algumas forças que existem entre as moléculas, as chamadas forças intermoleculares. Né? Forças de Van der Waals, que seriam de dipolo induzido, as mais fracas, até a ponte de hidrogênio, que seria a mais intensa, né? E passando pelo dipolo permanente, que seria a força intermediária. Quanto mais fraca a força, maior a facilidade em que a molécula do estado líquido passe para o estado gasoso. Tá? No nosso caso, o etanol tem forças intermoleculares mais fracas do que as forças intermoleculares que agem nas moléculas de água. Nas moléculas de água, nós temos pontes de hidrogênio. Cada molécula de água faz pelo menos 4 pontes de hidrogênio. 4. Por isso que nós dizemos a água ela não é volátil, ela é fixa, se comparado a moléculas de etanol. Na molécula de etanol, lembra, você tem uma cadeia carbônica de 2 átomos de carbono, tá? E um grupo OH. O grupo OH faz, sim, também ponte de hidrogênio, mas só faz uma ponte. O restante da molécula interagiria com outras moléculas, fazendo dipolo induzido. Tá certo? Cadeia carbônica, né, é sempre dipolo induzido. Então, nós temos que a força intermolecular que age entre as moléculas de etanol são mais fracas do que as forças intermoleculares que interagem entre as moléculas de água. Tá? Quanto mais forte essa força, maior a dificuldade em passar para o estado gasoso. Quanto mais fracas as forças, mais fácil essa molécula passa para o estado gasoso. Ok? Por isso, essa diferença de pressões de vapor. Quanto mais volátil for o líquido, maior a pressão de vapor para comparações com a mesma temperatura. Vocês entenderam, moçada, como é que funciona essa história? Entre pressão de vapor e volatilidade, depende das forças intermoleculares, depende, então, da estrutura molecular que cada substância tem. Tá legal? Tudo bem até aí, meus amores? Ô, Lugão, Oi, bem, fala. tipo assim, a água que tem na torneira, ela, tipo, tem a pressão de vapor de 760 milímetros de mercúrio ou os sais dissolvidos nela, tipo, muda essa pressão? Essa é a primeira das propriedades que a gente vai ver. Como a água de torneira é uma solução, tá? Ela Hum, não terá pressões de vapor iguais. Uhum. É só Tá? destilado que tem essa E eu estou valor. falando aqui é de água destilada, água pura. Aham. E justamente ao se dissolver alguma coisa nela, a pressão de vapor vai ser modificada. É a primeira coisa que modifica. Tá? A gente vai Tá, ver isso daqui a pouquinho. beleza. Bom, então vamos lá. É, Vamos ver agora. Ah, uma outra coisa. Como é que ficaria uma curva do etanol se comparado com a curva da água? Então, aqui é a curva da água, tá? Aonde estaria
a curva referente ao etanol com relação à curva da água. Nós vimos que para mesmas temperaturas, né, a 20 graus a água é 17,5, está aqui, e a 20 graus o etanol é 44. Então, eu vou colocar aqui, para a gente não... Né? E do mesmo jeito, ela subiria a 40 graus também, pegando a curva um pouco mais elevada. Tá certo? Então, a minha curva aqui agora, com relação ao etanol, seria essa aqui, ó. Beleza? Como é que você sabe qual é a substância que é mais volátil? Amarra uma temperatura, aquela que na temperatura vista tiver a maior pressão de vapor, como é o caso aqui, 44, para o etanol, né? Essa substância seria a substância mais volátil, ok? Então, aqui estaria a curva para o etanol. Eu posso dizer também que uma curva abaixo dessa da água indicaria uma substância mais fixa que a água. Né? E a água, nesse caso, seria a substância mais volátil. Ok? Então, a curva localizada à esquerda, tá? Vai indicar a substância mais volátil. A curva à direita, a menos volátil. Beleza? Tá bom? Vamos agora explicar uma outra coisinha para vocês, que é a relação entre pressão de vapor e temperatura de ebulição. Vamos lá. Pressão de vapor versus ebulição. De líquido para gasoso. Quer dizer, é uma vaporização rápida. A vaporização lenta é a evaporação. Tá? Vou colocar aqui uma panelinha. Certo? Tá um cabo aqui. Nossa panela. E vou colocar água nessa panela. Vejam que agora meu recipiente é aberto, ok? Vou colocar um fogareiro aqui embaixo. Pode ser um bico de Bunsen, né? Uma fonte de aquecimento. E vou acender esse bico de Bunsen para aquecer minha água. A princípio, né, a gente vai ver, logo depois que você acende, que pequenas bolhas, muito pequenininhas, tá, se formam no fundo
e na lateral, onde eu tenho a água. Essas bolhas são de gases misturados à água. Porque quando você despeja, né, o ar atmosférico se mistura à água e esse gás atmosférico fica dissolvido na água. A gente viu que essa solubilidade é bem pequena, mas ela existe. Okay? E quando você começa a aquecer, a solubilidade de gases em água diminui. Quer dizer, o gás que está dissolvido tende a escapar. Por isso formam aquelas bolhas bem pequenininhas. Logo no começo do aquecimento. Vai chegar uma hora que essas bolinhas desaparecem. Quer dizer, eu não tenho mais nenhum gás dissolvido na água. Tá? E é gozado porque muda até o gosto da água, viu, gente? Pode parecer estranho, mas é assim mesmo. Né? A água que não tem gases misturados a ela tem um gosto diferente. Tá? Mas vamos lá. Eu continuo o aquecimento. Ok? Digamos que eu estou na praia, ok? Onde a pressão externa atmosférica é de 760 milímetros de Hg. Então, vamos lá. Ó. Eu tenho uma pressão externa aqui, que é igual à pressão atmosférica, tá? Eu vou colocar a pressão externa, que é igual a 760 milímetros de Hg. Ok? Essa pressão externa, galera, é aquela força que empurra as moléculas para baixo. Certo? Evitando que essa água evapore. E quanto maior a pressão externa, mais difícil vai ocorrer a evaporação. Mas eu estou aquecendo. Tá? E a gente viu que ao aquecer, a pressão de vapor vai aumentar. E ela vai aumentando. A princípio, forma-se perto da onde ocorre o maior aquecimento, quer dizer, imediatamente acima da chama, você vai ver a formação de uma bolha. Formam-se primeiro pequenas bolhas, que depois vão se juntando em bolhas maiores conforme o aquecimento vai acontecendo. Tá? Vai chegar uma hora que essa bolha começa a subir. Porque a densidade dela, lembrando que a bolha é formada por água no estado de vapor, ok? E a densidade do vapor é sempre menor do que a densidade do líquido. Então, a tendência é, quanto maior essa bolha fica, ela vai subindo. Tá? Agora, vamos fazer uma pausa aqui, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é a forma geométrica de uma bolha? Ela é esférica. Certo? Por que ela é esférica? Por que a gente não enxerga uma bolha quadrada? Já se fez essa pergunta? Interessante, hein? Ou uma bolha que tem a forma de um ovo, ou de uma pirâmide. Por que a forma geométrica de uma bolha é sempre esférica? Sabe o que acontece, galera? Uma bolha, eu vou fazer uma grande aqui,
é cheia de vapor d'água. Isso é uma esfera, é uma figura tridimensional. Metade da esfera está para fora da lousa, a outra está para dentro da lousa. E ela é esférica porque a pressão de vapor dentro dela é exercida em todas as direções e em todos os sentidos com a mesma intensidade. Então, a pressão de vapor para qualquer lado e direção será sempre igual. E isso é importante a gente lembrar depois, quando a gente for falar de osmose. Tá? Então, uma bolha é esférica porque a pressão de vapor é exercida com a mesma intensidade em todas as direções e em todos os sentidos. Eu fiz aqui no plano da lousa, mas lembre-se que eu também terei a pressão de vapor sendo exercida da lousa para fora e da lousa para dentro. Por isso, a figura, né, geométrica que descreve uma bolha dentro da água líquida, ela é sempre esférica. Ok? Beleza? Mas vamos continuar nosso aquecimento. Nossa bolinha começa a aumentar de tamanho. A gente sabe que quando a água entra em ebulição, é uma revolução, né? Aquele monte de bolhas saindo ao mesmo tempo, né? Borbulhando para fora do líquido. Quando é que esse momento é atingido? Quando é que a ebulição realmente se inicia? A ebulição se inicia, moçada, exatamente quando a pressão de vapor da água, for igual à pressão externa. Se eu estou na praia, 760 milímetros de Hg. Então, a ebulição só ocorre quando a pressão de vapor se iguala à pressão externa. Essa é a condição necessária e suficiente para a ebulição acontecer. Então, se alguém perguntar para vocês qual é a pressão de vapor da água fervente em Santos? 760 milímetros de Hg. Nossa curva aqui, ó, subiria, então, até 760 milímetros de Hg, e a temperatura seria associada, estaria associada, é de 100 graus. Tá? Se eu fizesse a mesma experiência com o etanol ferve a 80 graus, mais ou menos. Um pouco mais. Mas qual seria a pressão de vapor do etanol fervente em Santos? 760 milímetros de Hg. Só que como o etanol é um líquido mais volátil, sua temperatura de ebulição será será menor, 80 graus. A água, que é menos volátil, consegue alcançar os 760 milímetros de Hg de pressão de vapor somente aos 100 graus. Vocês entenderam, galera? A dependência da ebulição com a pressão de vapor e com a pressão externa. Tem alguma dúvida? Fala aí.
Não há dúvidas? Deixa eu ver no chat, ver se algum vergonhoso perguntou alguma coisa. Tem aqui, vamos lá. Tem alguém reclamando que não dá dando para ver a lousa? Eita, como é que eu vou fazer agora, hein? Vou colocar mais para adiante, não sei se vai adiantar, não. Tá muito claro aqui. Não tá conseguindo ver? Quem que falou? Gabriele. Depois eu respondo a outra que está aqui. Peraí. Vamos ver esse negócio da lousa aqui. Eu preciso colocar alguma coisa para melhorar essa imagem, né? Vou pensar em alguma coisa na aula que vem, viu, galera? Por enquanto eu não tenho muito o que fazer, não. Tá dizendo que já deu para ver, hein, Henrique? Então, beleza. Beleza. Eu quero responder aqui, deixa eu ler uma dúvida aqui. Do mesmo jeito que está claro para vocês, para mim também tá. Eu estou dando aula na varanda. Então, a água que tem 760 milímetros de Hg é destilada? Ou é de torneira também? Ô, Gão, você já respondeu essa pergunta, eu já tinha te perguntado aqui na voz. Beleza. De Então, boa. tudo bem? Então, deixa eu fechar aqui, para a gente poder continuar. Tudo bem, moçada? Então, cuidado, né, com isso aqui. Tem um monte de perguntinhas sobre essa relação em vestibular. E, ó, para te falar a verdade, esse tipo de questão tem que ser considerada uma questão dada. Tá? Tem que saber disso. Tá? Nos seus resumos aí, coloque condição para que aconteça a ebulição. A pressão de vapor da substância tem que se igualar à pressão externa para que haja a ebulição. Ok? Vocês poderiam me perguntar, lembra de uma coisa antes. A partir do momento que entrar em ebulição, a água aconteceria isso a 100 graus, e enquanto durar a ebulição, enquanto houver água líquida e água vapor coexistindo, a temperatura não sobe. Ela vai permanecer em 100 graus. Tá? Se eu colocar algum alimento aqui para cozinhar, nessa água em ebulição, esse alimento será cozido a 100 graus. Tá? Agora, por que quando eu coloco a mesma quantidade de água, o mesmo alimento, só que dentro de uma panela de pressão? A gente sabe que a panela de pressão cozinha mais rápido. Por que isso? Ora, quando você põe a tampa da panela de pressão, galera, é justamente isso que acontece. A pressão dentro dela aumenta. E aumenta por causa da tampa, do peso da tampa, e a própria água, quando evapora, vai exercer pressão também na superfície do líquido. Quer dizer, eu tenho dentro da panela de pressão uma pressão muito mais elevada do que a pressão externa. E o que acontece, então? Se a pressão externa aumenta, galera, a pressão de vapor para a água entrar em ebulição também aumenta.
E se a pressão de vapor aumenta, aumenta a temperatura de ebulição. Quer dizer, a água dentro de uma panela de pressão, ela não ferve a 100 graus. Ela ferve acima disso. Tá? E se a temperatura atingida é maior, é mais elevada, o alimento cozinha mais rápido. Por isso que cozimento em panela de pressão é muito mais rápido do que numa panela comum aberta. Tá certo? Beleza? Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Na verdade, é um joguinho. É uma questão que caiu no vestibular da Unicamp alguns anos atrás. Alguns? Muitos. Mas caiu, tá? Então, presta atenção no que eu vou falar. Nós vamos considerar duas panelas colocadas em dois locais distintos. Por exemplo, uma panela eu vou usar em Campos do Jordão, região montanhosa, certo? E a outra panela estará localizada em Santos, à beira-mar. As panelas são exatamente iguais. Dentro delas eu colocarei a mesma quantidade de água. Pegarei 2 ovos crus, saídos da mesma galinha, só para manter tudo certinho. Tá? Vou colocar os 2 ovos, um em cada panela. Campos de Jordão e Santos. Beleza? Vou acender 2 fogões iguais, que queimam ao mesmo combustível, ao mesmo tempo. E vou marcar o tempo de cozimento do ovo em Campos de Jordão e em Santos. Vocês entenderam? Panelas iguais, mesma quantidade de água, ovos iguais. Só que uma panela está em Campos de Jordão, a outra panela em Santos. Aonde que eu vou comer o ovo primeiro? Ou, em outras palavras, o cozimento do ovo vai ser mais rápido em Santos ou vai ser mais rápido em Campos de Jordão? A pergunta feita no Unicamp era essa mesmo, né? Aonde se come o ovo primeiro? Pensa um pouquinho e leva em consideração tudo isso que eu falei aqui para vocês, tá? Alguém me respondeu? Alguém já respondeu. O Henrique Miolo disse que é em Santos. Desculpa abrir sua resposta, viu, Henrique? Mas é só para... E aí? Quem é que concorda com o Henrique? João Pedro, posso falar, João Pedro? Sua resposta? João Pedro acha que é em Campos de Jordão. Já temos aí uma disputa, né? Quem que você vai acompanhar? Os outros.
Meus amores, vamos... Alguém mais quer dar palpite? Fala aí. Pode fazer. Escreve, fala, tanto faz. Eu fiz um esqueminha aqui, onde eu coloquei o nível do mar. Tá aqui, tá? Santos, ao nível do mar. Campos de Jordão, situado em uma montanha. Fica ligado. Eu vou colocar aqui o limite da atmosfera terrestre. Ah, mas a atmosfera tem limite, professor? Lógico que tem. Quem é que determina esse limite? A distância entre a molécula de ar e o planeta Terra. A gente sabe que existe a lei da gravitação universal. O que é isso? Matéria atrai matéria na razão direta das massas e inversa do quadrado da distância. Assim? Quer dizer, existe força gravitacional que prende as moléculas de ar próximos da superfície do planeta. Mas se tiver uma distância muito grande, o ar atmosférico não fica mais preso. Ele tende a escapar, porque a força de gravidade é uma distância muito grande. A força de gravidade é extremamente pequena. Tá? Então, existe até um determinado limite onde você tem ar. A partir desse limite, você não tem mais. Então, eu coloquei aqui a atmosfera terrestre vai até essa linha. Ok? E tenho ainda, então, as colunas de ar sobre estes locais que vão determinar a pressão atmosférica desses locais. Olha lá, ó, a pressão atmosférica sobre Campos de Jordão é dada por essa seta pequena. Tá? Então, vamos chamar isso aqui de pressão atmosférica, PATM, pequena, sobre Campos de Jordão. E sobre Santos, como é que é essa coluna? A coluna é bem maior. Quer dizer, a pressão atmosférica em Santos é bem maior. Correto? E as nossas panelas? Cozinhando os ovos. Como é que vai ficar? Fica ligado, ó. A panela em Campos de Jordão vai começar o aquecimento, a temperatura vai subir, até que a pressão de vapor se iguale à pressão externa, e eu atinja a ebulição. Como a pressão externa é pequena, a pressão de vapor vai ser pequena. A água vai ferver a uma temperatura mais baixa. E lembra, depois que entra em ebulição, ela não sobe mais. Então, digamos que em Campos de Jordão,
a água ferva a 80 graus. Se eu comparar a temperatura de ebulição da água em Santos, onde a pressão atmosférica é maior e, portanto, a pressão externa é maior, a pressão de vapor também vai ser maior. A temperatura de ebulição também é mais elevada. A água em Santos ferve a 100 graus. E depois também não sobe mais. Ora, em Campos do Jordão, eu terei meu ovo sendo cozido a 80 graus. Em Santos, o ovo será cozido a 100 graus. Maior temperatura, menor tempo de cozimento. Eu vou comer o ovo primeiro em Santos. E não em Campos do Jordão. Tá? Em Campos do Jordão ele vai demorar um pouco mais para ser cozido, neste caso a 80 graus. Em Santos ele cozinhou a 100. Eu vou ter o ovo antes em Santos. Tudo bem, galera? Vocês me entenderam? Algum Ô, Gão, problema? Oi, fala. a pressão em Campos do Jordão é maior ou é menor? Eu não... Menor. É menor. Eu tenho uma menor quantidade de ar Aham. Então, exercendo tipo, pressão sobre o líquido. a pressão do líquido ela tem que se igualar com a pressão externa. Então, tipo, como a pressão é menor, não seria mais propício para cozinhar mais rápido? Não. Eu não sei, eu fiquei meio Uma pressão de vapor entendido. menor me dá uma temperatura menor. Então, aí, tipo, para atingir essa temperatura, como ela é menor, seria mais rápido. Mas ele vai ser cozido a 80. Ele pode entrar em fervura antes, mas vai fazer isso numa temperatura menos elevada. E Uhum. lembra que depois que entra em ebulição, a temperatura não sobe mais. Por isso, o ovo vai ser cozido a 80 graus em Campos de Jordão. Uhum. Olha lá, ó, de novo o gráfico com as curvas de pressão de vapor. Ó, da, digamos que eu tenha aqui, né, 760 milímetros de Hg, e que me indica a temperatura de fervura, que é de 100 graus. Tá? Beleza? Aham. Se eu estou num lugar onde a pressão externa é menor, como é Campos de Jordão, né? Olha lá, ó, eu terei uma temperatura menor do que 100. Então, a água ferve em Campos de Jordão é menos do que isso até, tá? Se não me engano, é 74. A água ferve em Campos de Jordão a 74 graus, tá? É uma temperatura muito baixa para cozinhar um ovo. E eu vou ter um tempo que eu tenho que deixar cozinhando nessa temperatura muito maior do que eu Hum. teria em Santos Ah, cozinhando entendi. a 100 graus. Aham. Então é tipo porque a temperatura é mais elevada que vai cozinhar mais rápido. Isso. Ah, tá. Não é o tempo que leva até chegar à fervura. É lógico que em Campo de Jordão, né, por precisar de uma temperatura menor para ferver, ela vai chegar antes. Ela vai começar a fervura antes do que em Santos. Uhum. Mas é uma temperatura mais baixa. Uma temperatura tão baixa que eu vou ter que deixar o ovo cozinhando mais tempo para poder comer o ovo cozido depois. Entendi. Entendeu? Aham. Beleza. Beleza, valeu, Gão. Alô? Tudo bem, galera? Mais algum problema? Bom, já falamos sobre pressão de vapor, conceito.
a dependência ou a independência da pressão de vapor com a quantidade de água, a dependência da pressão de vapor com a temperatura, a relação entre pressão de vapor e ebulição. Tá? Também vimos pressão de vapor e sua relação com as forças intermoleculares. Ó, essa primeira parte toda, vocês não têm isso na apostila. Tá? Eles não trazem essas relações que a gente fez aqui, então por isso que a aula está bem mais longa do que aparentemente está na sua apostila, ok? Porque eles não fazem essa abordagem na sua apostila, tá? Eu prefiro explicar tudo isso antes, para que depois as propriedades coligativas fiquem mais simples de serem entendidas, tá? Espero que eu tenha feito a coisa correta, tá? Tudo bem, galera? O que mais que a gente pode dizer? Eu acho que é o bastante. Vamos agora para as propriedades coligativas propriamente ditas. Deixa eu apagar aqui. Fica branco. Vamos lá agora. Meus amores, eu disse para vocês logo no início que a propriedade coligativa é uma propriedade física que será modificada, propriedade física de um determinado solvente, que será modificada quando a esse solvente eu adicionar um determinado soluto que não contribua para a pressão de vapor. Por isso, o soluto tem que ser não volátil ou fixo. Tá? Mais ainda, a concentração desse soluto na solução, quanto maior ela for, maior será a propriedade coligativa. Tá? Aliás, o termo coligativo diz respeito a essa relação que existe entre modificar a propriedade física do solvente e a relação que existe com a quantidade de partículas dissolvidas. Ok? Mas vamos começar isso bem de leve. A primeira propriedade que será modificada e que é chamada de propriedade coligativa é a tonoscopia. Ou efeito tonoscópico. Ou efeito tonoscópico. Vamos lá, galera. A gente viu que um recipiente, eu sempre vou me remeter à água, porque é mais simples, né? Coisas que a gente vive aí no nosso dia a dia, tá? Eu tenho aqui água, uma determinada quantidade de água,
a uma certa temperatura, que eu vou chamar de temperatura T. Beleza? Nessa temperatura T, a água vai exercer uma certa pressão de vapor, que eu vou demonstrar a intensidade dessa pressão de vapor através dessa setinha aqui. Então, aqui eu tenho a pressão de vapor, PV, da água pura. E, portanto, do solvente puro, H2O puro. Ok? Essa pressão de vapor é devida a quê mesmo? Moléculas da superfície da água têm força suficiente para vaporizar. E é o vapor d'água que vai exercer essa pressão de vapor. Beleza? Nós vamos fazer o que agora? Eu vou jogar dentro dessa água, mantendo a mesma temperatura. Eu vou acrescentar um soluto que não contribua para a pressão de vapor da água, que é o solvente. Eu vou jogar açúcar, uma substância molecular. Ok? Então, eu vou acrescentar a água, açúcar. Alguém lembra da fórmula do açúcar, da sacarose? C12H22O11. Essa é a sacarose. Então, é isso que eu estou jogando lá dentro. E vou misturar. Eu falei para vocês que essa pressão de vapor aqui, dada para a água pura, é porque todas as moléculas da superfície da água pura podem contribuir para a pressão de vapor. Certo? E se eu acrescentar açúcar de maneira homogênea? Vou formar uma solução agora. O que vai acontecer com a pressão de vapor? Ela vai diminuir ou ela vai aumentar? Quando nós formamos uma solução de água doce, de água com açúcar, eu agora não tenho apenas moléculas de água na superfície. Eu também possuo moléculas de açúcar. E molécula de açúcar passa para o estado gasoso? Não. O açúcar é um soluto não volátil, fixo. Então, ele não vai contribuir para a pressão de vapor. Se ele não contribui, mas está na superfície, assim como moléculas de água, a pressão de vapor vai tender a diminuir. E eu terei uma pressão de vapor menor da água na solução. Então, a pressão de vapor na solução será menor. Perceba uma coisa. A solução, por si, não tem pressão de vapor. Quem tem pressão de vapor é o solvente. Então, eu estou modificando, quando eu acrescentei açúcar à água, eu estou modificando a pressão de vapor da água, que vai ser menor. Essa diminuição da pressão de vapor do solvente, quando a ele acrescentamos um soluto não volátil,
é que se chama efeito tonoscópico. De novo, o que é o efeito tonoscópico? É a diminuição da pressão de vapor do solvente quando a ele acrescentamos um soluto não volátil. Vocês entenderam, galera? O efeito é essa diminuição da pressão de vapor. De quanto ela diminui? Quando eu acrescento o soluto. Tá? Então, é a diferença entre a pressão de vapor do solvente puro e a pressão de vapor do solvente na solução. Este é o efeito tonoscópico. Tá? Então, o efeito tonoscópico, vou chamar de ET, extraterrestre, tá? O efeito tonoscópico absoluto é a diferença entre a maior pressão de vapor, que seria a pressão de vapor do solvente puro, menos a pressão de vapor do solvente na solução. Este é o efeito tonoscópico. Vocês entenderam, galera? Algum problema até aí? Na sua apostila, o efeito tonoscópico está representado por ΔP. A pressão de vapor do solvente puro está representada por P0. E a pressão de vapor do solvente na solução está representada simplesmente por P. É por isso que na sua apostila aparece aí ΔP igual a P0 menos P. Tá? Então, ΔP, o efeito tonoscópico absoluto, será a pressão de vapor do solvente puro P0 menos a pressão de vapor do solvente na solução P. Tudo bem, galera? Algum problema? Quer perguntar alguma coisa? Fala aí. Bonitinhos. Além disso, eu chamei esse efeito tonoscópico de absoluto, tá? O ΔP. Porque eu estou lidando com valores, né, reais aqui. Agora, o efeito tonoscópico, ele também pode virar função de uma porcentagem de queda na pressão de vapor. E aí nós vamos chamar isso de efeito tonoscópico relativo. Tá? Efeito tonoscópico relativo. Que será ΔP
o efeito tonoscópico absoluto, sobre P0. Quem é o P0? O efeito, a pressão de vapor do solvente puro. Aí, vocês vão ver que você vai ter uma ideia de qual é a porcentagem com que a pressão de vapor cai. Por isso a gente chama isso de efeito tonoscópico relativo. E isso vai depender, galera, da concentração da solução. Por quê? Se eu colocar aqui dentro uma colher só de açúcar, a pressão de vapor vai cair. Se eu colocar 2 colheres de açúcar, vai cair mais ainda. Porque aí, é lógico, eu terei mais moléculas de açúcar aqui que não contribuem para a pressão de vapor. Consequentemente, um menor número de moléculas de água que vão produzir uma menor pressão de vapor. Tá legal? Então, todas as propriedades coligativas, a tonoscopia ou o efeito tonoscópico incluso, dependem da concentração. Tá certo? E quanto mais soluto eu coloco, maior será o efeito tonoscópico. P0 vai continuar mesmo, mas o P vai diminuir. Então, aumenta o efeito tonoscópico. Tá? E isso serve tanto para o efeito tonoscópico absoluto, quanto para o efeito tonoscópico relativo. Ok? Nós só temos mais 5 minutos. Eu deveria entrar aqui na parte numérica. Bom, vamos terminar aqui então, vai. O efeito tonoscópico relativo. Eu disse para vocês que depende da concentração. Mas que concentração é essa? Ela depende da molalidade. W. Lembra da molalidade? Quem é o W? Quantidade de mols do soluto pela massa do solvente em quilogramas. Molar. Tá? Então, ΔP sobre P0 é proporcional à molaridade. Mas quanto proporcional? Diretamente proporcional? Ou mais do que isso? Como é que funciona? ΔP depende da constante K, que a gente chama KT, constante ebulioscópica, constante tonoscópica molar. É um valor fixo que é dado para cada substância. Tá? Então, o K é a constante tonoscópica molar. ΔP sobre P0 é o K vezes a molalidade. Ok? Tudo bem, galera? Depende da substância, o KP. Né? A constante tonoscópica molar. Cada substância terá a sua. E isso tem que ser fornecido para vocês. Ok? Então, a gente termina nossa aulinha de hoje justamente, né, nos 2 efeitos tonoscópicos, o absoluto e o relativo. Certo? Aula que vem, a gente termina de fazer isso, porque eu ainda preciso fazer um gráfico comparando a água pura com a água
na solução de sacarose, para a gente poder, mas aí é até bom que a gente rever isso, tá? E a aula hoje ficou assim, né? Parece que ficou mais curta, mas é que eu faço dessa maneira, ao explicar pressão de vapor exatamente como precisa ser. Espero que vocês tenham entendido. Ainda temos, bom, já está acabando, mas se vocês tiverem alguma dúvida, encaminhe a dúvida para mim no nosso grupo do Zap, ok? E não fica com dúvida, não. Põe lá mesmo. Eu respondo para você. Certo, galera? Vou me despedindo. Até a próxima. Quarta-feira a gente tem plantão de dúvida. Não estou vendo muita gente no terceiro plantão de dúvida, não, hein? As duas, uma. Ou eu sou um baita professor e vocês não têm dúvida de nada, ou vocês não estão estudando tanto que devia. Cuidado. Tudo bem, galera? Até quarta. Fora disso, se precisar alguma dúvida, põe no Zap que eu respondo para você. Ok? Tchau para vocês. Tchau, Gão. Obrigada. Valeu, Gão. Falou. Até mais. Falou, Gão. Valeu, até mais. Até.